www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, a bom demais. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Agora, você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode Mais, o seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 99529 4013. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. No ar, programa Edmárcio. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmárcio. Edmar Silva. Ok, nós estamos de volta para o nosso programa, hoje dia 30 de setembro de 2025. Estamos ao vivo no Facebook e na Mais FM 87.9, agora pela manhã a gente repete o programa de ontem, porque a gente está com problema aqui de internet, né? Então, tem um probleminha aqui, a gente vai na 87.9 agora pela manhã, a gente reprisa o programa de ontem, mas ao meio-dia aí a reprise é do programa feito agora, né, ao vivo, são 8 horas e 5 minutos, estamos ao vivo no Facebook, trazendo para você as principais informações do dia, né? Então a gente começa nosso programa nessa manhã de terça-feira e, né, trazendo os principais fatos, os principais acontecimentos aqui de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo, tá certo? É isso aí. Você ligado, você bem informado aqui na 87.9. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando as notícias nacionais, né? Os nacionais, eu começo pelo Portal G1. O Portal G1 traz mais um capítulo da questão daquele desvio de verba, aquele roubo que aconteceu no INSS, né? Desde 2019 até 2023, os aposentados, os pensionistas tiveram descontados em suas contas valores que não foram autorizados, né? Então, essas várias associações de aposentados, instituições, até sindicatos, né, que representam deveriam representar, né, entre aspas, representam os aposentados e pensionistas, esses sindicatos, né, essas associações de aposentados, elas fizeram descontos nos contra-cheques, né, nos rolerites, como dizia antigamente, né, dos aposentados e pensionistas de valores, né, R$40, R$50, 70, 80, então, vários valores, durante anos esses descontos foram feitos como se fossem autorizados pelos beneficiários, né? Na verdade, eram golpes que foram dados a milhões de brasileiros, a milhares de aposentados e pensionistas. Só recentemente, né, a polícia conseguiu descobrir essa questão, né? Só recentemente a Polícia Federal conseguiu levantar esse problema e agora, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional,
uma CPI, uma CPMI, né? Investiga esse roubo, né? Essa falta de vergonha. A CPI do INSS prendeu, nesta segunda-feira, o presidente da Conafer, suspeito de operar fraude em aposentadorias por falso testemunha. Né? Então, ele foi preso não por causa do desconto, mas por mentir, né? Por cometer falso testemunho, ou seja, mentir à comissão. Bom, essa é a segunda prisão da comissão. Carlos Roberto Ferreira Lopes acabou liberado após pagar fiança. Ele presidia a entidade que teve a maior alta no volume de descontos em benefícios previdenciários. Então, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS prendeu o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Conafer, Carlos Roberto Ferreira, no começo da madrugada desta terça, dia 30. Ele foi preso acusado de mentir durante o seu depoimento à comissão nesta segunda-feira, dia 29, em uma sessão que durou cerca de 9 horas. Ele havia sido convocado como testemunha e não apresentou habeas corpus preventivo que o protegesse de falar à comissão ou de ser preso. Lopes foi apontado pelo relator da CPMI, o Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, como um dos articuladores da fraude que desviou recursos de aposentados e pensionistas. De acordo com a Controladoria Geral da União, a CGU, de 2019 a 2023, a Conafer foi a entidade que teve maior aumento no volume de descontos em benefícios do INSS. Passou de R$ 400 mil em 2019 para 202 milhões. Presta atenção. Passou de R$ 400 mil para 202 milhões em 2023. A CPI do INSS investiga um esquema bilionário de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguro Social, né, o INSS. A Polícia Federal afirma que associações e entidades que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS. Ainda na madrugada desta terça-feira, Lopes pagou fiança e foi liberado. O valor não foi divulgado. Então, né, esse foi o segundo que vai à comissão, né, e é preso por mentir, né, por mentir à comissão. Então, essa é a segunda prisão. Na semana passada, o ex-diretor financeiro das empresas, o careca do INSS, Rubens Oliveira, também foi detido. O pedido de prisão por falso testemunho foi feito pelo presidente da comissão, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, após os membros da CPMI solicitarem por 5 vezes que o presidente da associação fosse preso. Então é isso, né? Presos, essas prisões rápidas, né? Prendeu, já soltou. O fato é que milhões de brasileiros continuam lesados, milhões de brasileiros ainda não receberam. O governo resolveu pagar, devolver, né, através de um acordo feito com o Supremo Tribunal Federal, o governo está devolvendo recursos para aposentados e pensionistas que foram lesados, né? Então, pelo menos alguns já receberam, outros ainda não, né? Até o Libório falou ontem no programa, né, sobre essa questão, né, da devolução dos recursos por parte do governo. Então, o governo está devolvendo e o governo, né, está promovendo ações judiciais para receber de volta das associações, bloqueou bens, bloqueou recursos. Então é isso, né? O fato é que muita gente ainda não recebeu, muita gente ainda está no prejuízo, né? E esses ladrões, bandidos precisam ser punidos rigorosamente, né? E aqueles que contribuíram, né, que ajudaram, que facilitaram esse roubo também devem pagar por isso, tá certo? Então, presidente da Conafer preso, né, por mentir à comissão, né? Muito bem, o Centrão quer antecipar time de candidatura de Tarcísio e que Jair enquadra Eduardo Bolsonaro. O grupo político quer evitar o novo caso Haddad, né, e pede
que o ex-presidente controle a ala radical liderada por seu filho para viabilizar o Tarcísio em 2026. Ninguém com poder de fato no Centrão ou entre empresários que têm acesso a Tarcísio acredita na versão de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, desistiu da candidatura. Nós falamos aqui ontem, né? O Tarcísio anunciou que estaria desistindo da candidatura de presidente, né? Entendendo que o presidente Lula cresceu nos últimos meses, entendendo que, né, a direita se desgastou com essa questão das tarifas dos americanos, que a direita aprovou, né, apoiou. Então o Tarcísio disse que não seria candidato. Agora, né, Andréa Sadi traz aqui essa opinião de que ninguém acredita que de fato ele desistiu, né? E aí o Centrão está tentando mobilizar aí e fazer com que haja condições para que o Tarcísio seja o candidato da direita brasileira, né? É o chamado Plano T. O Tarcísio é o nome, vamos dizer assim, mais queridinho, né, dos grandes empresários, dos banqueiros e também da mídia hegemônica brasileira, né? Da mídia aí da grande mídia. Bom, nos bastidores, a leitura é que os últimos movimentos são um recado direto à forma de pressão a Jair Bolsonaro do PL, em 2 pontos principais: que o ex-presidente enquadre o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, e que o time de indicação de Tarcísio para 2026 seja antecipado para já. Bom, na avaliação dos líderes do Centrão, o principal obstáculo para a viabilidade da candidatura de Tarcísio não é o ex-presidente, mas sim a ala radical do bolsonarismo, liderada pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo, que é o problema para Tarcísio, não é Jair, é Eduardo, diz cacique do Centrão. O Tarcísio é alvo constante dessa ala, que gostaria que ele sinalizasse mais radicalismos e que ele não está disposto a fazer. Por isso, o recado do Centrão a Bolsonaro é para que enquadre o filho, né? O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, mobilizando lá, né, para tentar ajudar o pai a se livrar da cadeia, né? Tentou pressionar o Supremo Tribunal Federal, está pressionando de todo jeito, o governo americano tirou os vistos dos ministros, né? Enquadrou o Alexandre de Moraes numa lei americana lá que impede as pessoas de fazer negócios com bancos americanos, cartões de crédito, ou seja, tentou enquadrar de todo jeito o Alexandre de Moraes e Flávio Dino e outros do Supremo Tribunal Federal, tentou enquadrar a própria nação com os impostos, né, com as tarifas altas, as tarifas que sufocam a economia, né, tentam sufocar a economia brasileira, ou seja, tudo isso articulado pelo Eduardo Bolsonaro. Então, o Centrão, né, que são os partidos de centro do Brasil, né, o Progressistas, quem mais? Solidariedade, a União Brasil, esses partidos de centro, eles estão pressionando o Jair Bolsonaro para segurar o Eduardo, né? Para enquadrar o Eduardo para que eles parem com essas coisas que acabam atrapalhando a candidatura do Tarcísio, né? O Tarcísio estava bem na pesquisa e tal, de repente despencou, o Lula que estava mal cresceu, né? E eles atribuem esse crescimento do Lula e esse prejuízo, né, da direita ao Eduardo Bolsonaro, né, e outros que estão fazendo essas articulações. Então, o que o Centrão quer? Segura o Eduardo, quieta o menino, né, e ao mesmo tempo declara o apoio ao Tarcísio para ele ser candidato. Na verdade, o Tarcísio até agora não tem o apoio da família Bolsonaro, né? Não tem apoio do Bolsonaro. Bolsonaro, primeiro, ele tenta se articular como se fosse possível, né? Depois vem outros nomes como o Eduardo, como a Michele, e, né, que pessoas mais próximas dele que poderiam ser candidatos. Ou seja, o Tarcísio estaria fora nessa articulação. Então, o que eles querem? Eles querem que abra caminho para o Tarcísio, né? Tipo assim, declara que o Tarcísio é o candidato e toca a bola para frente. É possível isso? Vamos ver, né? Bom, ainda vamos ver o que temos no Portal UOL. O Portal UOL diz o seguinte: sem acordo, líderes veem texto alternativo à anistia
fora da pauta. Sem acordo nem com a esquerda nem com a direita, líderes de diferentes partidos veem o texto alternativo da anistia, construído por Paulinho da Força, fora da pauta de votações nesta semana. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, chamou a reunião nesta terça-feira, chamou uma reunião, né, nesta terça, hoje, 30 mas há pouco espaço de manobra, né, para manobra. O PL de Jair Bolsonaro disse que apenas uma mudança nas penas previstas na lei para a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito não atende. O PT, por ordem do governo, descarta qualquer apoio à chamada PEC da dosimetria, né? O que acontece? O pessoal, né, da direita quer a anistia, ou seja, o perdão a Jair Bolsonaro e a todos os envolvidos no golpe, né? O governo, é claro, né, quer que a lei seja cumprida, a decisão do Supremo seja mantida. Então esse é o impasse que está na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, depois daquele negócio da blindagem lá que se queimou pra caramba, a Câmara agora está meio receosa, né? Não vai pro tudo ou nada, por quê? Porque já quebrou a cara na questão da blindagem dos deputados, né? Proteção lá da Justiça, e agora não vai arriscar de novo uma derrota, né? Então, essa é a questão, não quer ser derrotado novamente. Por isso, está segurando, né? Por isso, inclusive, a mudança no texto, né? O texto que previa perdão agora está tentando diminuir as penas, né? Ou seja, foi condenado a 27 anos, baixaria para 15, 14, 13, sei lá quanto, né? Então, ou 1 ano e 7 meses, como disse alguém falou essa semana, né? Então, a ideia é tentar diminuir as penas para facilitar a vida, né, daqueles que foram condenados, daqueles que ainda estão sendo processados. Então, esse é o impasse que está na Câmara, né? É o impasse que estão... Deixa eu só recusar essa ligação aqui. Esse é o impasse que está na Câmara, né? E sem acordo, líderes veem o texto alternativo, anistia, fora da pauta. Ou seja, não vão colocar para votar, porque vão correr o risco de perder de novo, né? De perder talvez ganhe a votação, mas perde no Senado, né? A hora que subir. Muito bem. Vamos ver o que temos mais. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso tempo. Nosso tempo tá no limite, né? Tá no limite aqui. Então é isso, né? Esses os destaques. Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui importante, né? A gente está sempre atualizando aqui o nosso sistema. Então esses são os destaques. O Hamas diz que o plano de Trump está sob análise e que a resposta pode demorar. O presidente Trump e o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, eles se reuniram e fizeram uma proposta de paz para o Oriente Médio, né, lá para a guerra do Hamas, mas depende do Hamas, né? Estão fazendo uma proposta sem incluir a outra parte. Vamos ver o que acontece. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda vazamento de óleo na pista fecha aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então, o aeroporto Santos Dumont, na manhã desta terça-feira, fechado. Por quê? Porque houve vazamento de óleo na pista. Deixa eu ver aqui, a TV Globo entrou em contato com a Infraero para saber quantos voos foram cancelados ou estão atrasados e se aeronaves estão sendo desviadas para outro aeroporto, mas não recebeu retorno, né? Então, o aeroporto lá do Rio de Janeiro, o Santos Dumont, com problemas agora pela manhã, né, para pousos e decolagens, por conta de um vazamento na pista. Durante a noite, um veículo que trafegava fazendo inspeção acabou derramando óleo na pista. Em função disso, os voos atrasaram no começo da manhã. Então, o telão do aeroporto mostrava agora às 8h07 da manhã 3 voos cancelados, 2 atrasados e outros embarques fechados. No mesmo horário, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tinha voos afetados por conta do fechamento do Santos Dumont.
Entre 7h20 e 8 horas, ao menos 6 voos provenientes do Santos Dumont deveriam pousar em Congonhas, mas foram afetados. Dois voos da Gol, três da Latam e um da Azul. Então, problemas no aeroporto do Rio de Janeiro, né? No aeroporto Santos Dumont. No Rio de Janeiro tem um outro aeroporto, o aeroporto do Galeão. Possivelmente, né, o tráfego aéreo se transfere para o Galeão, tá certo? Então, isso. Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já. Só estou esperando, aguardando aqui encerrar o primeiro bloco no 87.9 para a gente fazer o nosso intervalinho aqui, certo? Momentinho a gente volta. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Turismo, translado, viagens, casamentos e eventos em geral. Precisa de van? Transmaster. Transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com Gleides. Fone 62 98575 4992. A música que você quer ouvir. Daqui a pouco, na Rádio Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Os principais fatos que merecem destaque, você fica sabendo aqui. Programa Edmar Silva. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Pura satisfação. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa, né? Em 87.9 a gente reprisa o programa de ontem, agora pela manhã. Aqui no Facebook estamos ao vivo, né? E ao meio-dia teremos a reprise do programa de hoje, aqui na 87.9, tá bom? Ao meio-dia também, às 21 horas, você tem a nossa reprise. Estamos com problema de internet aqui, alguns entraves, por isso... né, tem essa dificuldade agora pela manhã, né? Normal, né? Todo dia tem problema. Então é isso aí. Muito bem, nós queremos agradecer a você que está ligado em 87.9, queremos agradecer a você que nos acompanha na nossa live no Facebook, né? Para você que também nos acompanha nas outras redes sociais, obrigado pelo carinho da audiência. A gente está sempre aqui trazendo as principais notícias da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo. Aqui você fica bem informado, tá certo? Você pode participar do nosso programa, o nosso WhatsApp 995294013 está aí disponível para você ligar para a gente, né? Deixar aí a sua mensagem, deixar aí o seu alô, né? Tem alguma reclamação? Pode deixar para a gente, tá ok? Muito bem, a gente vai para... Vamos tentar ouvir aqui o Libório Santos. O Libório Santos
traz as principais informações direto de Goiânia. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ouvir o Libório Santos. É com você, Libório. Setembro, terça-feira, e esses são os nossos destaques. O tempo quente e seco deve continuar nas próximas 2 semanas, de acordo com previsões do Instituto Nacional de Meteorologia. As chuvas devem retornar de forma mais consistente só a partir do dia 13 de outubro. Já está em vigor a lei que institui a campanha de prevenção ao câncer de tireoide. Ela é de autoria do deputado Jorge Moraes, que também é médico e que já desenvolve um projeto nesse sentido denominado de Despertar. Jorge Moraes fala sobre a lei e destaca a importância da prevenção. Como deputado, eu tenho visto que a maioria das leis, quando aprovadas, ficam no papel. Então, nós aprovamos lá na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, a Lei 22.702, que institui a campanha de prevenção e rastreamento à prevenção ao câncer da tireoide. E agora, estamos desenvolvendo uma ação no estado inteiro, onde nós estamos colocando essa lei em prática, ou seja, realizando exames de prevenção em vários municípios goianos. Nossa missão esse ano é de fazer 100 mil exames de rastreamento e prevenção do câncer da tireoide. Falando não como parlamentar, mas como médico, como é que está esse problema do câncer de tireoide? Já fizemos em mais de 140 municípios, já fizemos mais de 60 mil exames. Está um sucesso, a adesão. Fizemos vários diagnósticos precoces. Alguns pacientes já fizeram cirurgias, já estão praticamente curados com relação ao câncer da tireoide, porque o câncer da tireoide, a grande vantagem é que ele é um câncer que, quando descoberto no início, cura chega quase a 90%. No balanço das rodovias federais que cortam o estado de Goiás neste final de semana, foram registrados 19 acidentes, 18 feridos e 4 mortos. Um dos acidentes graves foi o tombamento de um caminhão na BR-452 em Santa Helena de Goiás. O motorista morreu. O caminhão transportava soja com destino a Rio Verde. Ainda na BR-452 em Rio Verde, uma colisão envolvendo 3 veículos resultou na morte de um homem de 39 anos. Na BR-060 em Anápolis, um homem de 51 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete. E por último, uma colisão frontal na BR-070 em Jussara provocou a morte de um homem de 51 anos. No último final de semana, em Uruaçu, médio norte goiano, uma mulher de 38 anos, técnica de enfermagem, foi morta por assaltantes. Ela estava na companhia de uma amiga enquanto pilotava uma moto. 2 assaltantes motociclistas provocaram um acidente proposital, colidindo com a moto para praticar o assalto. Em poucas horas, os 2 assaltantes foram presos por policiais militares. Está sendo preparado o maior evento municipalista do Centro-Oeste. É a 7ª edição do Encontro Anual de Gestores, numa promoção conjunta da Federação Goiana de Municípios e Associação Goiana de Municípios. Ele vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro e as inscrições já estão abertas. Paulo Vitor, presidente da FGM, dá mais detalhes. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é o maior evento municipalista do estado de Goiás, esse encontro. Esse ano, pela primeira vez, a GM e a FGM juntos, unindo forças para mostrar a força do municipalismo. Nós temos esse ano palestras e plataformas de discussões que vão ser muito importantes para todos os municípios. Convoca a todos para estar fazendo suas inscrições. Temos surpresas, homenagens, várias ações importantes durante 3 e 4 de dezembro, que nós estamos trabalhando aí, todas as 2 equipes, as 2 entidades, afinco aí, para fazer o melhor encontro, atender a demanda, as necessidades, as informações que os nossos municípios precisam. Começou oficialmente o plantio de soja em Goiás. O lançamento foi feito em Nova Crixás, no Vale do Araguaia, passa a ser também considerado a nova fronteira agrícola de Goiás. O estado espera aumentar ainda mais a produção e se tornar o 2º maior produtor do Brasil. A última colheita foi de 20.400.000 toneladas. O vice-governador Daniel Vilela participou do lançamento. Essa será uma região que vai não só ser de grande importância para a produção do estado de Goiás, inclusive ajudando a nos levar ao 2º lugar na produção do Brasil. A região é formada por 11 municípios e já responde por 10% da produção geral do estado. O presidente da FAEG, José Marchiralha, destaca o seu potencial. No fim de só considerando o Vale do Araguaia, 4 milhões de hectares. Se nós formos imaginar que 50% disso possa ser incorporado no processo produtivo,
nós teremos aí mais de 2 milhões de hectares, podendo chegar aí a 8, 10 milhões de toneladas de soja. Então, portanto, é um potencial enorme. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto da capital, né, trazendo essas informações também importantes para o nosso programa, né? Aí, informações sobre a questão da produção agrícola, né? O início aí da plantação de soja, a ideia de transformar a região de Crixás, Nova Crixás, como um novo eixo de produção agrícola, né? Então, tentando fazer aí vamos dizer assim, uma segunda Rio Verde, né? Por essa região. Então, é interessante aí o trabalho que está sendo feito em Goiás. Por falar em trabalho do agronegócio, né? Os diretores da Rede Globo estiveram em Goiânia, né, nesses últimos dias, e aqui em Goiás, na verdade, né? E estiveram em vários setores, acompanhando aí a questão agropecuária, buscando conhecimento, né, e interação com o estado de Goiás para uma nova novela que será produzida pela Rede Globo, acho que é a novela das 7, próxima novela das 7, que vai retratar o agronegócio, vai retratar o estado de Goiás, né? Vamos esperar que faça aí uma boa divulgação do estado, né? Que não seja aquelas que aparecem de vez em quando, que apresenta Goiás como sendo o Texas, né? Parecendo que Goiás é um território americano, né? Numa recente série da Globo, né? Goiás aparece o povo vestido como os texanos, né? Nem é os texanos de hoje, é os texanos do passado. Então, o pessoal da Globo esteve em Goiânia, esteve também na região de Jaraguá, né? Goianésia. Então, conhecendo melhor Goiás, né? Tomara que Goiás seja bem destacado na próxima publicação da Globo. Vamos ver o que temos aqui nos jornais de Goiás. O Popular traz a seguinte manchete: vereadores criam emenda de comissão e cercam o orçamento da prefeitura. Então, a notícia do Jornal Popular. Deixa eu ver aqui se dá para ter mais detalhes. Além do novo tipo de indicação de recursos, mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026, tiram a autonomia do prefeito. Mabel pede a retirada do projeto da casa em meio à votação tumultuada. A Comissão Mista da Câmara de Goiânia aprovou nesta segunda-feira, em reunião extraordinária, a criação da emenda de comissão de natureza obrigatória. O novo instrumento para vereadores indicarem destino de parcelas do orçamento consta do relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2026. O vereador Lucas Virgílio, do MDB, faz essa emenda, né? Existem apontamentos sobre supostas irregularidades na votação. Então essa é a guerra, né? Guerra entre o prefeito de Goiânia e os vereadores tentando tirar poderes do prefeito, né? Então isso é normal, né? Ultimamente o legislativo tem tentado tirar, principalmente na questão financeira, né? Tem que tirar poderes dos executivos para, né, questão de emendas, recursos, de fazer obras. É um negócio que está se repetindo aqui vamos dizer assim, na Câmara de Goiânia, aquilo que acontece já na Câmara Federal, né? Então, a Mabel retira a LDO e prepara pedido de nulidade de votação na comissão mista. Então, outra notícia aqui que tem a mesma fundamentação. Que mais? Sobre eleições de 2026, o Popular traz aqui também. Vanderlan diz que candidatura de Mendanha só dependerá dele. O presidente estadual do PSD diz que a estratégia do partido será lançar 2 candidaturas ao Senado. Então, o Vanderlan Cardoso, senador licenciado e presidente do PSD goiano, Vanderlan Cardoso, afirmou ao Popular que uma eventual candidatura do ex-prefeito de Aparecida, o Gustavo Mendanha, do PSD, ao Senado Federal, ou mesmo a composição na chapa governista do Executivo Estadual, só dependerá dele. Vanderlan confirmou
que tentará a reeleição e disse que a estratégia do PSD para o próximo ano será lançar 2 candidaturas ao Senado. Então, o Vanderlan é candidato à reeleição, o ex-prefeito de Aparecida, né, o Mendanha, quer ser candidato ao Senado também. Então, o Gustavo Mendanha pode ser candidato, depende dele, é o que diz o presidente do partido, Vanderlan Cardoso, né? Então é isso, né? Aí a ideia é ter 2 candidatos. Tá certo? Ou seja, tem 2 vagas, né? O partido lançaria os 2. Outros partidos preferem fazer a composição e ceder uma vaga para outros grupos, né? Tentar ampliar. O PSD acha que pode ter os 2 candidatos. Muito bem, no Diário da Manhã, deixa eu só ver aqui, deixa eu controlar meia horinha aqui, tá certo. O Diário da Manhã, terminal da Praça da Bíblia é reinaugurado com investimentos em novas tecnologias. Espaço que atende 65 mil passageiros por dia, passou por reconstrução e recebeu o aporte de 29 milhões do governo de Goiás. O governador Ronaldo Caiado e vice Daniel Vilela destacam novas tecnologias que gerencia o terminal, além de segurança que passará a ter com monitoramento, né? Considerado um importante ponto de mobilidade de Goiânia, o terminal da Praça da Bíblia foi ontem reinaugurado após receber 29 milhões em obras de reconstrução. O termo correto é feito de novo, pois a estrutura ampliou sua área de cobertura em 60% e passou a contar com iluminação LED, totens eletrônicos, sonorização, padrões de acessibilidade, monitoramento com 73 câmeras de alta definição. O terminal foi criado na década de 70, passou por reforma em 98, quando adquiriu o formato antigo. Antes não tinha grades, sendo, portanto, menor e responsável por público mais restrito. Então é isso, né? A Prefeitura de Goiânia, o governo de Goiás reinauguram o terminal da Bíblia ali, né? Terminal da Bíblia. Só ficou uma dúvida aqui, né? Tem dinheiro do governo federal? O governo também apresentou novos veículos. Para a frota foram entregues 90 ônibus movidos a diesel padrão Euro 6, menos poluentes, e um articulado elétrico da fabricante elétrica, que será integrado ao BRT Leste-Oeste. Goiás foi o primeiro estado a avançar em ônibus elétricos e o padrão Euro 6. Certo? É isso, né? Muito bem. Aqui não diz nada, mas eu creio que tem dinheiro do governo federal aqui nessa obra, né? O BRT é um projeto do governo federal, né? Durante a solenidade, o vice-governador Daniel Vilela ressaltou a transformação em curso no transporte coletivo. Para ele, a antiga estrutura era degradante. Ele afirmou ainda que hoje temos equipamentos de qualidade. Então é isso, né? Goiânia, a reinauguração, um novo terminal, né? Terminal urbano de Goiânia. Estava acompanhando mais cedo aí pela TV a matéria sobre essa inauguração, né? E o Diário da Manhã também destacando essa inauguração do novo terminal da Bíblia. Tá certo? Deixa eu ver o que temos mais. Rejeição alta e PSDB em declínio. Os gargalos de Marconi Perillo. O anúncio da 5ª candidatura de Marconi Perillo ao governo de Goiás, feito no último sábado, expõe mais uma vez a insistência do ex-governador de se manter no centro da cena política, apesar do peso da sua rejeição e do declínio do PSDB a nível nacional e estadual. O evento que marcou os 30 anos da filiação partidária de Marconi ao PSDB, que oficializou sua pré-candidatura com vista a 2026, revelou também o esvaziamento político do tucano. Apenas 3 prefeitos, Minaçu, Jandaia e Pirinópolis, marcaram presença. É isso, o Diário da Manhã fazendo aqui uma análise sobre o lançamento da pré-candidatura do Marconi Perillo, né? E das dificuldades do PSDB no momento atual. Sandro Mabel anuncia terceirização do IMAS em meio à pressão do Ministério Público. O órgão teria dívidas de 145 milhões. O IMAS é o Instituto de Saúde, né, dos Trabalhadores na Prefeitura de Goiânia. Então, o Mabel aí pensando na privatização, né? É a linguagem
da direita. Sempre privatizar, sempre vender, sempre transferir para a iniciativa privada, né? Trabalho aquilo que é feito pelo Estado. Alto índice de reeleição, mais de 75% dos deputados devem se manter na Alego. Alto índice de reeleição, né? Tendência é que 75% dos deputados estaduais tentem uma nova eleição, certo? Vamos para um pequeno intervalo e eu volto já com mais um pouco de informações aqui sobre a cidade. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do programa, agradecendo a todos que nos acompanham. Um abraço para o pessoal da Ótica Formosa, Ótica Formosa, parceira aqui da Mais FM, né? Onde você pode fazer a sua consulta, tem consulta lá por um preço camarada, precinho tão baixinho, né, que a pessoa até desconfia. Será que é bom mesmo? Mas é bom, viu? Eu tenho feito, né, as minhas consultas e também comprado os óculos da Ótica Formosa. Então fica aí o nosso abraço para o pessoal da Ótica Formosa, ali na Avenida Antiga Anderson Clayton, né? Ali na próxima à Igreja Universal, próxima à Igreja Presbiteriana, bem na entradinha da Vila Formosa. Ótica Formosa tem para você, né, o óculos que você precisa, o cuidado que você precisa com seus olhos, tá bom? Um abraço também para o pessoal da Agropires, meu amigo Júnior, né? Toda a equipe da Agropires, onde você tem ração em oferta, né? Tem uma ração lá muito boa em oferta, preço bom também, tá certo? Então vai lá na Agropires, fala com o Júnior, fala, eu vi na Mais FM que tem promoção aqui, eu quero saber, né? Quero comprar na promoção, tá certo? Um abraço também pro pessoal do Supermercado Oliveira, ali na avenida principal do Setor Sul, né? Também parceiros por longa data aqui da Mais FM. Um abraço pro pessoal da Farmácia Arco Verde, né? Ali também o pessoal parceiro nosso de muitos anos. E é isso aí, precisou de medicamentos, Farmácia Arco Verde, bem aqui na Avenida Arco Verde, tá certo? Muito bem. Vamos às notícias da cidade, os portais de notícias aqui da cidade, a gente destaca, né, o que está acontecendo na cidade. O contexto traz uma notícia, na verdade, uma notícia do STJ. O Superior Tribunal de Justiça proíbe prefeitos de usar redes pessoais para divulgar obras públicas. É a matéria do portal Contexto. O Contexto diz assim, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, definiu que prefeitos e gestores públicos não podem utilizar suas redes sociais pessoais para divulgar obras, programas ou ações administrativas com caráter de promoção pessoal. A prática pode ser enquadrada como improbidade administrativa, sujeitando os agentes a sanções legais, né? Então diz aqui o seguinte, a Constituição Federal no artigo 67, parágrafo 1º, veda o uso de publicidade oficial que contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção de autoridades. Além disso, a Lei das Eleições, a 9.504, de 97, proíbe a veiculação de propaganda institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, quando essa prática favorece candidatos ou gestores em exercício. Nos últimos anos, diferentes prefeitos foram questionados judicialmente por usar redes sociais pessoais como meio de autopromoção. Em Fortaleza, o STJ manteve multa aplicada por propaganda institucional irregular nas eleições de 2022. Já em São Paulo, o ex-prefeito João Dória foi alvo da ação de probidade por indícios de uso de verba pública em campanha com forte caráter pessoal. De acordo com os especialistas, gestores podem divulgar ações da administração em canais oficiais de comunicação do governo, desde que a publicidade tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Já o uso de perfis pessoais para destacar obras ou programas
com recursos públicos, sobretudo em períodos eleitorais, é considerado ilegal. Riscos aos gestores. O descumprimento dessas regras podem resultar em ações de probidade administrativa, com punições como suspensão dos direitos políticos e ressarcimento aos cofres públicos, multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, reprovação de contas e até inelegibilidade. A medida busca garantir os princípios constitucionais da impessoalidade e da transparência, evitando que o dinheiro público seja usado para promover autoridades em vez de informar a população. Assim, reforça-se a separação entre comunicação institucional e promoção pessoal, preservando a lisura do processo democrático. É interessante nessa matéria. Por que tem a ver essa matéria com Anápolis, né? O que tem a ver? O jornal Contexto está mostrando aqui o seguinte, uma preocupação que há com os gestores municipais, né? Isso acontece em Anápolis, acontece em Goiânia, acontece, né, no Brasil inteiro, com a mídia, né? A mídia na internet, os aplicativos de redes sociais e tal. A comunicação do município e a comunicação do prefeito, né? Do líder, se mistura muito, né? Se mistura por quê? Porque, ora, o prefeito está na rua, no meio de uma obra, aquela obra foi feita com dinheiro público, mas a exaltação é da pessoa, não é da gestão, né? Então é uma confusão aí, e na verdade o que o contexto está trazendo é um alerta, né? Para prefeitos de todo o Brasil, de todo o estado de Goiás, para ter cuidado com isso, né? Por quê? Porque às vezes as ações que parecem inofensivas e até normais, elas podem trazer prejuízos para o gestor, né? Por quê? Porque se há um processo de improbidade, se há uma sentença de inelegibilidade, por exemplo, né? A inelegibilidade impede que o gestor seja candidato novamente, né? Pode ficar impedido de participar de eleições. Então, eu acho que é um alerta, né, para alguns gestores que estão muito afoitos aí nas redes sociais, né? Tá certo? Vamos ver o que acontece, né? Morte de Anapolino em grave acidente na Bahia gera comoção, difícil acreditar. O Adalto Santos, bastante conhecido no futebol amador aqui na cidade, não resistiu a uma colisão na BR-242. Esse é o destaque do Portal 6. A morte de Adalto Santos, morador de Anápolis, que gerou grande comoção nesta segunda-feira. Ele perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na região da Serra de Piragiba, em Muquém do São Francisco, no oeste da Bahia. Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentam a perda, destacando a trajetória de Adalto no futebol amador da cidade, especialmente em campeonatos de várzea, onde era figura respeitada e admirada, né? Então fica aí os nossos lamentos, né? Nossas condolências à família do Anapolino, que morreu em acidente grave lá na Bahia, né? Um destaque aí do portal 6. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Nós temos aqui, deixa eu ver. Muito bem. Câmaras mostram o momento em que grave acidente deixou 3 feridos em Anápolis. PM e SAMU estiveram no local para prestar socorro às vítimas que foram levadas para Ueiana. Câmaras de segurança registraram o momento de grave acidente ocorrido na tarde de domingo, dia 28, no Jardim Alvorada, região leste de Anápolis, né? As imagens mostram uma motociclista avançando a sinalização de pare e colidindo com um carro que trafegava pela rua Cruzeiro do Sul. Com o impacto, o motorista perdeu o controle de direção e acabou invadindo a calçada de um estabelecimento. 2 mulheres que estavam no local foram atingidas, né? Então, aqui também acidentes, né? Acidente que acontece todo dia, né? E é preciso muito cuidado no trânsito de Anápolis, que está pesado, né? Muitos veículos, não sei se é impressão minha, mas parece que cresceu muito, né, o número de veículos na nossa cidade,
trânsito difícil, né? Alguns locais têm engarrafamento todo dia, engarrafamentos aqui nos trevos, né? Trevo da Havana, o trevo do Daia. Preciso ter muita calma, né? Muita paciência, preciso cuidado para não se envolver em acidentes aqui na nossa cidade. O Anápolis Diário diz o seguinte: afronta a impessoalidade e a moralidade, aponta professor de Direito da PUC sobre caso de emendas da Câmara. Para o professor da PUC de Goiás, conselheiro federal da OAB, Marcos César Gonçalves, a ação do parlamentar pode configurar afronta a alguns princípios constitucionais. O doutorando em Direito Constitucional e professor da Faculdade de Direito da PUC de Goiás, Marcos César Gonçalves, analisou a situação da indicação das emendas do vereador Elias Dunana, do PSD, para associações esportivas ligadas diretamente a servidores lotados em seu gabinete. Para Gonçalves, a ação do parlamentar pode configurar afronta a alguns princípios constitucionais, como impessoalidade e moralidade. O vereador deixa eu ver aqui mais aqui. O vereador direcionou verba não em razão da entidade que melhor faria uso dessa verba, mas sim a uma entidade ligada a seu assessor. Ele também ressalta o princípio da isonomia ou igualdade, no caso de o vereador ter escolhido os beneficiários como critério de pessoalidade, proximidade, sem dar a mesma oportunidade a outras entidades com o mesmo fim social. Marcos César Gonçalves também ressalta outra questão, a moralidade. Nesse caso, o professor destaca o princípio legal da probidade das ações que envolvem políticos. Outro ponto que Gonçalves registra na análise do caso é como foi feito o preparo da documentação que oficializa o repasse. Então é isso, né? Então, o portal Anápolis Diário, trazendo aqui, já trouxe essa informação, mas agora com o parecer de um professor de Direito da PUC, né? Pontifícia Universidade Católica de Goiás, falando da improbidade, a possível improbidade nesses tipos de emendas parlamentares, né? Emendas parlamentares que beneficiam pessoas próximas, né? Pessoas da própria equipe, da própria gabinete. Então, o questionamento já foi feito pelo Dr. Marcelo Celestino, ex-procurador, ex-promotor de justiça, né? Também destaque aqui do portal Anápolis Diário. Deixa eu ver o que mais. Ananias Júnior destinou mais de um quarto de suas emendas à escolinha de servidor da Câmara, valor superior enviado à Santa Casa, né? Então, outro vereador que teria destinado verbas para entidades próximas. Então, um questionamento aí do portal Anápolis Diário sobre a questão das emendas parlamentares aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Ontem, o vereador Domingos de Paula, também nas redes sociais, falou do possível fechamento de mais uma instituição de proteção à população anapolina, né? Depois a gente vai trazer mais informações sobre esse caso, né? O prefeito recentemente teve problema lá com relação ao fechamento do Centro Pop, né, lá no centro da cidade. Agora me parece que está fechando um outro órgão. Depois a gente vai falar com o vereador, né, para ter mais detalhes sobre a denúncia que ele está levando às redes sociais. É isso aí. Anápolis e Goiás e o Brasil aqui no nosso programa, né? Estamos de olho na cidade, estamos de olho aí no que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, tá certo? Muito bem, nosso tempo aqui está esgotando, né? Queremos agradecer a você que está conosco na nossa live nessa manhã de terça-feira, hoje 30 de setembro. Para você que está na Mais FM 87.9 pela manhã, a reprise do programa de ontem, né? Por questões técnicas aqui, mas ao meio-dia, nosso programa, esse programa que você assiste agora ao vivo, ao meio-dia e às 21 horas, em reprise na 87.9. É isso aí. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Um abraço para o meu amigo pastor Joel Vicente Fernandes. Está sempre ligado, né? Ele que mora atualmente em Caldas Novas. Então, um abraço para o pessoal de Caldas Novas. Um abraço também
pro meu amigo João Batista, lá no Recanto do Sol, deixou um recadinho aqui, né, que acompanha o nosso programa nas redes sociais, né? Um abraço para Maria Santos lá no centro, sempre ligada, o José Andrade também sempre ligado, tá certo? Você tá ligado comigo? Manda aí, WhatsApp 99529 4013, 99529 4013. Manda um recadinho aí, ó, tô ouvindo de tal maneira, tô ouvindo na rádio, tô ouvindo na internet, tô ouvindo no Facebook. Manda aí, né, pra gente saber de onde você ouve o programa. Tem alguma reclamação? Pode fazer também, tá bom? É isso aí, nosso tempo está esgotado. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM. Um abraço e até o próximo programa.